Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando agora a primeira edição do Acervo Pop Fantasma, que é o conteúdo exclusivo do site popfantasma.com.br, só para assinantes do nosso financiamento coletivo, que você descobre como é que é lá no catarse.me/popfantasma. Eu sou o Ricardo Scott, eu sou editor e principal colaborador do site, e a ideia aqui nesse podcast é fazer um podcast semanal mais curto que o nosso podcast oficial, que é o Pop Fantasma Documento, e sempre falando a respeito de alguma peça aqui do acervo do Pop Fantasma, daí o nome, né? Pode ser um disco, no caso um CD, um vinil, um cassete, um compacto. Pode ser também uma capa de disco, um livro, um DVD, uma camiseta, quem sabe? Tudo que tiver por aqui eu achar interessante. Esse podcast, volta e meia, vai ter uns ganchos, né? Eu vou falar de coisas mais recentes que estão acontecendo agora, mas, de modo geral, a ideia é contar histórias sobre algumas coisas que eu tenho guardadas aqui. A ideia é quase sempre enfocar mais do que o próprio foco, né, o disco, o livro, o que o valha, do episódio. Eu vou falar um pouquinho da edição do disco, ou do livro, ou do DVD em questão, o que é que tem nela, se é uma edição especial, se não é, se é uma enganação qualquer que eu comprei, se foi o que deu para comprar, se era o que tinha à venda e não tinha outro jeito, era eu comprar isso ou ficar sem e tal, além também de algumas histórias pessoais envolvendo o assunto do podcast, que, como eu falei, pode ser um livro, um disco, um DVD, um compacto, etc, etc. O disco, aliás, o vinil do qual eu vou falar hoje, eu comprei, eu me lembro muito bem do mês e do ano, foi em janeiro de 1990, na antiga Modern Sound, que era uma loja que era uma espécie de igreja dos fãs de vinil e que ficava em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Na época, a moeda do Brasil era o nada saudoso cruzado novo, era uma ideia do nosso ex-presidente José Sarney. Eu não faço a menor ideia de quanto custou esse disco na época, não guardei a notinha, não me lembro mesmo, mas eu tenho uma noção de que foi caro pra mim, né, porque eu era só um adolescente de 15 anos que recebia mesada, então vivia duro. E o disco em questão, eu comprei ele um bom tempo depois que ele foi lançado, né? Esse disco tem praticamente a minha idade. Esse disco foi lançado numa época bastante problemática e até bastante depressiva para a banda em questão. Eu tô falando do 7º disco do The Who by Numbers, lançado em 3 de outubro de 75. Pop Fantasma. Quem não é exatamente fã do The Who se recorda do disco The Who by Numbers por causa de duas coisas. Primeiro, é o disco que tem Squeezebox, que foi o único grande sucesso do álbum. E volta e meia essa música é resgatada para a programação de algumas rádios rock. E ela sempre aparece naquelas incontáveis coletâneas do The Who, né? Porque, como você deve saber, o The Who tem mais coletâneas do que discos de inéditas, né? Sempre que a banda ficava muito tempo sem lançar discos, ou entrava em turnê, ou inventava alguma coisa que ia custar muito dinheiro para todo mundo, né? Tipo um filme, ou uma ideia de jirico, tipo a ópera rock Lifehouse, que nunca saiu. Sempre que rolava isso, alguma gravadora pela qual eles já tinham passado ia lá e lançava uma coletânea da banda, geralmente com as mesmas músicas, né? E a outra coisa que deve fazer muita gente se lembrar do The Who by Numbers é a capa do disco, que tem um desenho muito legal dos integrantes da banda. Aliás, vamos falar da formação do The Who. Roger Daltrey no vocal, Pete Townshend no vocal e na guitarra e nas composições, na maioria das composições da banda, John Entwistle no baixo e no vocal e Keith Moon na bateria e também no vocal. Só que nesse desenho, todos os desenhos dos integrantes são na base do ligue os pontos, né, com números. Daí o nome The Who by Numbers do disco. O desenho, talvez você saiba, era do baixista do grupo, John Entwistle. O John, por acaso, a morte dele completa 20 anos, em 27 de junho desse ano. O John disse que ele e o líder do grupo, Pete Townshend, eles se revezavam para fazer as capas dos discos e que caiu na mão dele, John, inventar alguma coisa para a capa do The Who by Numbers. O custo da capa do disco foi de 32 libras e ele diz que nunca foi pago pelo desenho. Pop Fantasma. O The Who lançou a ópera rock Quadrophenia em 73 e no ano seguinte lançou a coletânea Odds and Sods. E a banda passou boa parte do ano de 74 ocupadíssima com a versão cinematográfica de outra ópera rock, a famigerada Tommy, dirigida por Ken Russell. O Pete Townshend passou o ano inteiro de 74 muito ocupado com a trilha sonora do filme, que trazia versões turbinadíssimas de músicas do disco duplo Tommy, lançado em 69. Não era uma novidade o The Who tá totalmente brigado aos pedaços,
ou enfrentando problemas de relacionamento entre seus integrantes, mas em 74 já tinham rolado vários boatos de que a banda ia mesmo acabar, que os integrantes não estavam mais falando e tudo mais. O Pete Townshend, ele resolveu acalmar os ânimos dos fãs, só que de uma maneira bem estranha. Ele enviou um comunicado à imprensa naquele ano, avisando que em 75 o The Who voltaria com um disco novo e turnê nova, mas ele também aproveitou o espaço para avisar que lançaria um novo disco solo. O Pete Townshend já havia lançado disco solo antes, mas ele nunca tinha mandado avisar de maneira tão veemente que sairia um disco solo novo, muito menos tinha explicado isso num material de imprensa do The Who, né? Isso deixou alguns fãs mais confusos ainda. Pera aí, essa banda vai acabar ou não? Não tô entendendo nada, né? E para causar mais confusão ainda na cabeça dos fãs, praticamente todo o Who, por acaso menos o Pete Townshend, lançou disco solo em 75. Até mesmo o baterista Keith Moon lançou um disco naquele ano, o malucão Two Sides of the Moon, cheio de convidados especiais e cuja gravação se tornou notória pelo excesso de abusos, de loucuras, devassidão e gastança de grana. Tem um texto bem legal sobre esse disco lá no arquivo do Pop Fantasma, por sinal. Depois vê lá, procura na lupinha do site que você encontra. Como o The Who tinha que ter uma ideia muito boa para um novo disco, o Roger Daltrey chegou a divulgar um projeto que a banda havia tido naquela época e no qual ele acreditava. O The Who chegou a pensar em lançar um disco ao vivo, só que de canções inéditas, até porque a banda ia começar uma turnê e o The Who sempre foi poderosíssimo no palco, né? Essa ideia do Roger Daltrey foi deixada de lado e entrou para a enorme gaveta de guardados do The Who, cheia de projetos que não foram para frente. Outra ideia que a banda teve nessa época e que foi deixada de lado foi a de um especial de TV que geraria um álbum com a trilha sonora dele. O Pete, ele chegou a pensar em pedir músicas para um monte de compositores para a banda tocar no tal especial. E depois teve uma outra ideia mais mirabolante ainda, compor várias músicas e chamar vários convidados para participar. O projeto inicial previa que Michael Lindsay Hogg, diretor do filme Let It Be dos Beatles, dirigiria o especial. E entre as cenas imaginadas pela banda, estava uma cena com várias garotas de topless tocando acordeon, enquanto o grupo tocava o futuro hit Squeeze Box. Isso tudo foi deixado de lado, né? E lá foi o The Who quebrar a cabeça, tentando arrumar uma ideia boa que prestasse, né, para o disco novo. Pop Fantasma. Tem um detalhe que acabou dando a cara própria do The Who by Numbers. O Pete Townshend, principal compositor do The Who, ele estava em crise. Ele tinha acabado de completar 30 anos e, aliás, interrompendo um minutinho, querido ouvinte e querida ouvinte que já tem 40, 50, 60, 70, 80 anos. Pode acreditar, o guitarrista do The Who, com 30 anos, ele estava começando a se sentir velho e ultrapassado para o rock. O Pete chegou a afirmar que as canções do The Who by Numbers foram escritas no momento em que ele estava chorando na sala de estar da casa dele, chapado e totalmente desapegado do trabalho. E esse clima de desapego não era só dele. O The Who by Numbers foi gravado durante 3 meses, os trabalhos se arrastaram em estúdio, a banda estava totalmente desconectada e desinteressada. Por sinal, naquela época o Keith Moon estava morando em Los Angeles, longe dos colegas. E entre uma música e outra, o Pete e o John Entwistle, eles saíam do estúdio, se mandavam para o primeiro pub que aparecesse, encher a cara e esquecer dos problemas. Todos os integrantes do grupo discordavam muito em relação à qualidade de algumas músicas. O Pete, por exemplo, não gostou de algumas músicas, mas elas acabaram entrando assim mesmo. E o Roger Daltrey, o cantor do grupo, ele amava algumas canções das quais o Pete não gostava. Aliás, o Roger, ele já declarou que adora esse disco. Ele falou isso até naquela biografia dele, Valeu, Professor Kibblewhite, o nome do livro. A crise do Pete Townshend vazou muito para as letras do The Who by Numbers. Uma das músicas mais impressionantes do disco é Imagine a Man, que é uma triste balada cuja letra fala sobre um homem que tem sua vida arrebatada pelo sofrimento vindo de todos os lados, dos relacionamentos dele, do passado dele, da infância dele cheia de abusos e violências e etc. Boa parte do material do The Who by Numbers era pessoal demais, aliás, era tão pessoal que o próprio Pete acabou cantando uma das músicas, que era a segunda faixa do disco, However Much I Booze. Essa música o Roger Daltrey se recusou a cantar.
porque a letra dela era um relato escrito pelo Pete Townshend sobre seu histórico de bebedor abusivo. Alguns biógrafos do The Who dizem que possivelmente o Roger não queria que achassem que ele é que tinha problemas com a bebida. Mas However Much I Booze tem uma das letras mais amargas e fortes já escritas na história do rock sobre problemas pessoais. E ainda tem uma parte da letra que tem um diálogo do Pete com a pessoa que está ouvindo a música. O Pete quebra a quarta parede e diz que a pessoa pode ouvir as músicas dele e julgar o que é certo para ele, o que ele deveria fazer, mas que isso não ajuda ele em nada. O disco tem ainda They're All in Love, que é uma música que fala basicamente sobre os problemas que o The Who enfrentava com advogados, contadores, processos em cima de empresários e etc. E essa música tem um verso que fala em Hey All You Punks, 2 anos antes de punk indicar um movimento. Muita gente vê nisso uma mensagem do The Who para os novos roqueiros, mas o Roger Daltrey diz que basicamente punks era como eles chamavam os fãs nova-iorquinos da banda. Blue, Red and Grey, uma música super triste cantada pelo Pete e tocada por ele no ukulele, era vista por ele como uma música tão depressiva que ele simplesmente queria tirá-la do disco, não queria que ela entrasse. Mas o produtor do disco, Glyn Johns, brigou e a música entrou. E tinha também How Many Friends, que era uma música na qual Roger Daltrey, no vocal, e o Pete Townshend, que fez a letra e a música, eles falavam sobre falsos amigos, sobre gente que só se aproxima de você por interesse, sobre gente que só chega perto de você e só lembra de você quando você tá por cima. A tal ideia que a banda havia tido e deixou de lado, aquela do disco ao vivo de inéditas, não poderia mesmo acontecer com aquele material novo do The Who. The Who by Numbers acabou só tendo 2 músicas que viraram clássicos do The Who ao vivo, que eram o hit Squeezebox e a pesada e intensa Dreaming from the Waste, na qual o baixista John Entwistle quase transformava o seu baixo numa segunda guitarra. Tem uns registros ao vivo dessa música nos quais dá para ouvir isso. Essa música era muito poderosa ao vivo. Aliás, a letra dessa música, ela é bem explícita sobre as questões pessoais que o Pete Townshend passava na época, com bebida, drogas, sexo, depressão e etc. Mas, no geral, The Who by Numbers era um disco triste, reflexivo e muito para baixo, apesar da capa dar a ele um certo aspecto cômico, né, por causa dos desenhos. Pop fantástico. The Who by Numbers vendeu até muito bem. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele chegou no número 8 dos 200 mais da Billboard. Só que o The Who começava realmente a ganhar uma cara de atração nostálgica, né? Ainda mais naquela época do rock de arena, de bandas como Rolling Stones, Wings, Pink Floyd, o Queen, que fazia imenso sucesso naquela época. E o Pete Townshend, ele até admitiu que o grupo poderia ter facilitado as coisas e poderia ter lançado um disco de rock pesado, mais ou menos na tradição do Who's Next, né, o grande disco do Who, lançado em 71. Mas o grupo fez o que as condições psicológicas deles permitiram naquele momento, e foi isso aí. Eu comprei o The Who by Numbers porque entre 89 e 90 só se falava do The Who. A banda estava completando 25 anos, estava fazendo uma turnê, a Rádio Fluminense FM, a Rádio Rock aqui do Rio de Janeiro, durante os anos 80, ela tocava músicas deles toda hora, até porque o criador do conceito da rádio maldita, roqueira, o Luiz Antônio Melo, ele tinha voltado a dirigir a emissora por uns tempos naquela época. E lá pelo fim dos anos 80, começo dos 90, as pessoas ainda compravam discos, né? Não tinha Spotify, não tinha Deezer, não tinha YouTube. E se você quisesse conhecer uma banda, você tinha que gravar tudo que encontrasse nas coleções dos amigos, ou então comprar os discos. E quase não tinha discos do The Who em catálogo aqui. Você tinha só a coletânea Who's Better, Who's Best, lançada em 89, e fuçando um pouquinho você encontrava o It's Hard, o último disco de inéditas da banda até então, lançado em 82. A edição do Who by Numbers que eu comprei era a que tinha em catálogo em vinil na época. Era a edição da série Superstars at Super Savings, da gravadora MCA dos Estados Unidos. Essa série relançava vários discos do catálogo da gravadora em edições econômicas, coisa de $5 e tal, sem encarte, sem nenhum outro complemento. Segundo a edição da Billboard de 28 de novembro de 1981, essa série era uma cartada da MCA naquele período
para vender discos clássicos a preços acessíveis. Ela chegou a ganhar propagandas na TV lá fora. A ideia era vender discos de artistas como Steely Dan, Lynyrd Skynyrd e The Who para gente que tinha pouca grana. Enfim, os discos só iriam continuar em catálogo à medida que vendessem. Possivelmente o disco que eu comprei ficou lá guardado no porão da Modern Sound durante vários anos, né? Porque na época, acho que o mais importante do mercado já era o CD, acho que tudo estava sendo reeditado em CD, e talvez nem tudo tivesse sendo reeditado em vinil, né? E acabou que foi o que eu levei, né? Foi o que deu pra levar, já que eu era duro, né? Como eu falei, eu nem me lembro quanto que custou esse disco. Pop Fantasma. E é isso, Acervo Pop Fantasma, primeira edição, vai ficando por aqui. Eu sou o Ricardo Scott, eu sou editor e principal colaborador do site Pop Fantasma, e nesse podcast eu faço o roteiro, eu faço a narração, eu faço a edição, eu só não faço a trilha sonora, que fica com meu amigo Leandro do Souto Maior, e também não faço a arte do podcast, que você vê nas redes sociais e que é feita pela minha amadíssima Aline Halus. Esse podcast é exclusivo para assinantes do financiamento coletivo do Pop Fantasma, que está lá no catarse.me/popfantasma. Com apenas R$10 por mês, você já mantém o Pop Fantasma Verso de pé e sadio. Quem quiser apoiar com mais do que R$10 por mês, é claro que eu agradeço. Quem puder divulgar também o financiamento coletivo, agradeço mais ainda. O disco The Who by Numbers está aí nos comentários do vídeo para quem quiser ouvir. Para evitar problemas, eu preferi não colocar as músicas do disco no vídeo, mas escute o disco na sequência do podcast. Quando você terminar de ouvir o podcast, escute o disco. Obrigado pela companhia e sexta-feira que vem a gente se fala de novo no Pop Fantasma Documento, nosso podcast oficial. Fui!